Se você é católico, com certeza você percebeu que na Igreja Católica muito se enfatiza a Igreja, entre aspas, propositalmente, porém em maiúscula. Digo, a Igreja. É o ênfase de todo o ensino na Igreja Católica. Já nas igrejas evangélicas é um pouco diferente, no entanto, também cada igreja, cada denominação sempre está procurando levar as pessoas a um fim diferente uma da outra, ou talvez igual, mas qual é o fim ao qual você vai e caminha para esse fim de acordo ao que lhe é ensinado e pregado. O fim do caminho é tão importante quanto o começo e o meio. Nós devemos prestar muita atenção não só qual é o princípio ou o começo do caminho e o meio do caminho, como também o fim do caminho. Jesus tem dito que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém jamais disse que Ele é o caminho. Ninguém. Somente nosso Senhor Jesus foi quem disse isso e está no Novo Testamento. Portanto, temos provas demasiadas a respeito da messianidade de Cristo. Ele realmente, esse Jesus humano sem pecado, realmente é o Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento. E esse Messias prometido, que se cumpriu no Novo Testamento, é o Filho de Deus, porém, Deus mesmo, porque tem a mesma natureza do Pai. Vocês vão prestar atenção que no Antigo Testamento não aparece o Filho assim de uma forma concreta, palpável, e muito menos numa forma humana. Aparece o Pai. Deus aparece majoritariamente como o Pai. Em todo o Antigo Testamento, Deus é Pai. A figura de Filho, Deus Filho, só aparece no Novo Testamento com a vinda do Messias, com o cumprimento da profecia do Messias no meio dos homens. Aí se diz Deus conosco, porque não é outro o Deus, é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Na Bíblia Sagrada, ambas verdades são verdades absolutas. A triunidade de Deus, ou seja, Deus é três pessoas, porém um só Deus, e a centralidade de Deus, que é Jesus Cristo, o Filho. O apóstolo Paulo é um dos 5 apóstolos que escreveu o Novo Testamento. Não são 12 os que escreveram o Novo Testamento. No entanto, em Atos capítulo 2, versículo 2, diz que os primeiros cristãos seguiam a doutrina dos apóstolos. Não vamos questionar se se refere aos 12, ou a 11, ou aos 5 apóstolos que escreveram o Novo Testamento. O certo é que temos 5 apóstolos escrevendo o Novo Testamento. 4 deles são dos 12. E o 5º é o apóstolo Paulo, que não pertencia aos 12, ao grupo dos 12. Os irmãos naquela época seguiam a doutrina dos apóstolos. Não é o único versículo no Novo Testamento que fala da doutrina dos apóstolos. Também temos em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, palavras do apóstolo Paulo dizendo: se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, e continua a ideia nos seguintes versículos. Mas fiquemos aqui no versículo 3. Aqui ele destaca 2 doutrinas que são a mesma. A última parte diz a doutrina que é segundo a piedade. A doutrina que é segundo a piedade é a doutrina dos apóstolos. E que é a piedade?
é a encarnação. E que é a encarnação? É Jesus. Portanto, essa doutrina dos apóstolos aqui está coincidindo com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a doutrina de Cristo. Será que a doutrina dos apóstolos contradizia a doutrina de Cristo? Não. Não. Lemos em 1 João, o apóstolo João escrevendo, 1 João, 2 João, versículo 9, ele diz assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Aqui claramente o apóstolo João está dizendo que a doutrina de Cristo é a mesma doutrina dele, de João, portanto também de todos os apóstolos que estavam ensinando e guiando a igreja primitiva. Mas aqui vem uma segunda pergunta. A doutrina dos apóstolos, vimos, é a mesma doutrina de Cristo. Mas a doutrina de Cristo é a mesma do Pai? Neste versículo diz: aquele que persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Aqui fica claro que a doutrina de Cristo é também a mesma doutrina do Pai. Ainda temos em São João capítulo 7, versículo 16, uma resposta de Jesus que diz assim: respondendo Jesus, o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Fica claro nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, que a doutrina dos apóstolos é a mesma doutrina de Cristo e que a doutrina de Cristo é a mesma doutrina do Pai. Em que consiste essa doutrina única no Novo Testamento? Em que consiste? Paulo nos diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, que consiste na piedade. Se vamos ao mesmo livro de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele explica o que é a piedade. Resumidamente, a piedade é a encarnação de Cristo. Portanto, doutrina do Pai se refere à encarnação do Filho. A encarnação do Filho é não somente a doutrina do Pai, como também é o idioma de Deus. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz que a palavra diz assim que antigamente foi falado aos homens, Deus falou aos homens por meio de profetas. E no original não diz na sequência que agora nos fala pelo Filho, senão que diz assim, nos fala Filho. A palavra pelo não existe no original, senão nos fala Filho. É como dizendo, nos fala português. É assim que Deus nos fala. Filho, a encarnação, é o idioma de Deus. E essa é a doutrina de Deus. Deus tem uma única doutrina, que é a encarnação de Cristo, do Filho. Por quê? Porque Ele criou todo o universo por meio do Filho, com o Filho e para o Filho. Esse foi o propósito de Deus criar tudo o que existe. Portanto, não existe lugar e espaço para outro tipo de doutrina. A doutrina de Deus Pai, a doutrina do Filho, Jesus Cristo, e a doutrina dos apóstolos é a mesma, que se centra na encarnação do Filho para que fosse nosso exemplo, aquele que tem uma vida sem pecado, aquele que morre e ressuscita e se assopra para dentro de nós e hoje vive dentro de nós como o Espírito Santo. Então, essa é a doutrina de Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo e os apóstolos. Não existe outra doutrina no Novo Testamento a seguir. Jesus, sendo o centro da Trindade, porque nunca foi abandonada a Trindade no Novo Testamento. Simplesmente começou a haver uma ênfase no centro, que é o caminho
pelo qual as pessoas chegariam ao Pai, por meio de quem chegariam ao Pai? Cristo Jesus. Ele próprio disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos a Jesus Cristo como a porta para a salvação, temos como o caminho para caminharmos para um fim único e específico, e esse fim único e específico é o Pai. Toda vez que uma igreja, religião ou denominação enfatize um fim diferente, saiba que está levando-o por um caminho errado e para um fim diferente, para um fim que não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você venha a Cristo e por Cristo para chegar ao Pai. A humanidade inteira padece por falta de paternidade. E a paternidade verdadeira é de Deus, vem de Deus, passa pelo Filho, passa pelo Espírito Santo e mora dentro de nós. Se nós viermos ao Filho, viemos ao Pai. Quando viemos ao Filho, viemos também ao Pai. E, portanto, temos ao Pai, ao Filho, por meio do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade que traz ao Pai para dentro de nós. Logo desta explanação simples e direta, eu pergunto se você realmente sente estar no caminho certo. O que é que lhe prometeram para o final desse caminho no qual você entrou, para o qual você entrou? O que é que lhe prometeram? O que é que lhe disseram, lhe pregaram ou lhe ensinaram? Que você encontraria a igreja? Está mal ensinado. Se lhe disseram que encontraria um colo, ainda é pouco. Se lhe disserem que encontrará uma comunidade, uma família, também é pouco. Mas quando lhe disserem que por este caminho você vai encontrar ao Pai, viva essa paternidade aqui e agora. Você não é mais órfão. Desde o dia que entrou por esse caminho, por essa porta que é Jesus, por esse caminho, transitou por esse caminho que é Jesus Cristo, com certeza vai chegar ao Pai. Um dia vai chegar ao Pai. Mas hoje mesmo você tem o Pai dentro de você, porque creu no Filho, que é o centro da Divina Trindade. Deus te ajude e abençoe. Amém e amém.